Em graça e a paz do Senhor Jesus a todos. Somos gratos ao Senhor por nós estarmos aqui. Queremos louvar a Deus pela vida do pastor Tiago, a congregar a igreja. Quero saudar a todos que estão nos assistindo pelo Facebook, pelo YouTube. Quero agradecer a Deus também pelos adolescentes, por esse tema tão bonito, revelando Cristo em nós. É interessante que o pastor Tiago, quando fez o convite, ele não me deu nenhum versículo, nenhum capítulo, livro da Bíblia para poder pregar. E aí eu fiquei pensando a semana toda no que pregaria aqui nesta noite, fiquei orando ao Senhor e parece que os adolescentes tinham passado o versículo para mim, porque foi o versículo que Deus falou no meu coração. O capítulo 4, capítulo 13, 34 e 35. Alguns de vocês ligaram para mim, não, né? Ficou parecendo isso, mas foi esse versículo realmente de coração que Deus falou ao meu coração, amém? Então vamos ler o texto, capítulo 13 do livro de João, o quarto livro da Bíblia, Mateus, Marcos, Lucas e João, você que está nos assistindo. Mateus, Marcos, Lucas e João, capítulo 13, verso 34 e 35. Que diz assim a palavra do Senhor. Palavras do nosso Senhor Jesus. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Vamos curvar nossas cabeças, vamos orar mais uma vez. Pai Santo e Pai querido, graças te damos, ó Senhor. Louvamos a Ti, Deus, pela Tua bondade, Pai. A Tua fidelidade, a Tua graça, este amor imenso, Deus, para conosco, Pai. Agradecer a Ti, Deus, porque nós estamos aqui nesta noite Te adorando, Pai, de pé na Tua presença, Pai. Obrigado, ó Deus, querido, por este povo que se chama pelo Teu nome. Obrigado, ó Deus, por todos aqueles que estão nos assistindo, Senhor, nesta noite. Que o Senhor, Pai, esteja me usando, Senhor, para o louvor da Tua glória, Pai. Que o Senhor abra nossos corações, abra minha mente, Pai. Abra, Deus querido, os meus olhos para que possamos contemplar, ó Deus, a formosura, a grandeza do Senhor aqui neste lugar. Muito obrigado por tudo até aqui, Deus, o Senhor tem nos ajudado. Obrigado por tudo que já vimos e ouvimos. Continua falando conosco, no nome de Jesus. Amém, graças a Deus. Meus amados irmãos, eu acredito que o mundo, principalmente o nosso país, o Brasil, ele tem visto muitas definições do que significa amor, do que significa cristianismo. Eu acho que por definições o nosso país está bastante abastecido em muitos países. Mas eu acredito que nós estamos carecendo de uma demonstração do que é o verdadeiro amor. Dizia um grande pregador que o mundo está carecendo não de uma definição do amor, mas está carecendo de uma demonstração do amor de Deus em nossas vidas. E eu acredito que esse tema é muito oportuno, muito eficaz, revelando Cristo em nós. É muito fácil, na teoria, nós pronunciarmos este termo, essa expressão, revelando Cristo em nós. É muito prático falarmos isto. Aliás, o texto de João, aqui é um texto prático. Se nós formos olharmos as Escrituras aqui, o contexto desse texto, Jesus, ele estava ceando com os discípulos. Ele estava com aqueles que eram mais chegados, mais próximos. E ele naquela noite, antes de ser traído, antes de ser crucificado, Jesus ele estava ali com seus amados discípulos. E na Bíblia nós vamos ver que no livro de Atos, no capítulo 1, Lucas escrevendo ali para Teófilo, ele dizendo que ele estava escrevendo algo que Jesus não só fazia, mas também ensinava. Então, meus amados, a importância do cristianismo para as demais religiões é a prática, é Cristo que é o centro. Observe que em Gálatas, no capítulo 2, versículo 20, o apóstolo Paulo, ele dizia que Cristo vivia nele. Gálatas, capítulo 5, 22, vai dizer que
O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Observemos também no capítulo 5, 6 e 7 do livro de Mateus, que é o Sermão do Monte, o sermão mais conhecido da Bíblia e de todos os séculos, e pregado pelo maior pregador que foi Jesus Cristo. Observemos que aqueles ensinamentos ali é um ensinamento muito prático, muito teórico, mas é algo prático. Então, revelando Cristo em nós, requeremos o que? Prática. E aqui no versículo 34, podemos observar que ele está dizendo: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Amado, João, ele era conhecido como o apóstolo do amor. Diversas vezes no livro de João, nas cartas, nas epístolas, nós vamos ver esse termo que Jesus usou de como revelar Cristo ao mundo. E a primeira coisa que precisamos fazer, que o texto nos mostra claramente como revelar Cristo ao mundo, é amando. É amando. Mas não é amando como o mundo ama. É amando como Cristo nos amou. Aí que está. No versículo de número 1 do capítulo 13, na parte D ou E, diz assim: amou-os até o fim. Na atualizada, no versículo 34, eu estou na corrigida fiel, diz assim: que vos ameis uns aos outros, como eu amei a vós. Na atualizada diz assim: assim como vos amei, assim como eu vos amei. Meus amados irmãos, só tem uma forma de nós revelar Cristo em nós, e uma delas é amando assim como Cristo nos amou, através do amor. Há uma frase que eu anotei que diz assim: pode-se contribuir sem amor. Ou seja, alguém pode dar, pode contribuir sem amor, mas não pode amar sem contribuir. Há um lema por aí que dizem assim, que fora da caridade não há salvação. Alguns interpretam desse jeito, algumas religiões, que diz que fora da caridade não há salvação. Sabemos que a salvação é pela graça, não é pelo que nós fazemos. Mas se você ama e tem o amor de Deus no seu coração, nos nossos corações, realmente você dá. A palavra de Deus diz que o apóstolo Paulo, ele se doou tanto, ele se deu tanto para Deus e para a igreja, que em segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12, 15, ele vai dizer assim: eu de muito boa vontade gastarei e me deixarei gastar por vós, ainda que, amando-vos cada vez mais, seja menos amado. Amados, eu não sei se nós, lendo cartas de pastores ou biografia cristã, nós iremos ver uma declaração mais profunda de alguém que ama a Deus do que essa do apóstolo Paulo. Olha o que ele está escrevendo à igreja aos Coríntios. Ele amava, ainda que amando-vos cada vez mais. É como se ele estivesse dizendo: olha, o meu amor por vós não depende do amor de vocês por mim. O amor que eu tenho por vocês depende do amor que eu tenho por Deus. Assim deve ser o nosso amor pelo nosso próximo. Assim deve ser o nosso amor pelo nosso irmão. A segunda coisa, se nós formos observarmos aqui no capítulo 13 do livro de João, do versículo 34 a 35, no 35 diz assim: e nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Olha o que diz a palavra: nisto todos conhecerão que sois meus discípulos. Não está dizendo assim, se houver o maior pregador na igreja, todos vão conhecer que pertencemos a Jesus. Se houver o maior cantor na igreja ou na comunidade, todos vão conhecer que nós pertencemos a Jesus. Não está dizendo isso. Está dizendo que quando nós passarmos a amar uns aos outros de todo o nosso coração, aí a comunidade de Simões Filho verdadeiramente vai saber que nós pertencemos verdadeiramente a Jesus. A segunda coisa, aqui que o texto nos mostra e nos deixa como exemplo claramente, é que Jesus, ele se humilhou. E precisamos também nos humilhar, assim como Cristo se humilhou, ou seja, revelando Cristo através da humildade. Amados,
versículo de número 3, do capítulo 13, olha o que vai dizer a palavra de Deus. Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, e que havia saído de Deus e ia para Deus, levantou-se da ceia, tirando as vestes e tomando uma toalha, cingiu-se. Depois deitou água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Agora o versículo 12 diz assim: então, depois que lhes lavou os pés e tomou as suas vestes e assentou outra vez à mesa, disse-lhes: entendeis o que eu vos tenho feito? Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Amados, aqui é a identidade do homem e da mulher de Deus, a humildade. A grandeza do homem e a grandeza da mulher, se nós queremos revelar Cristo em nós, de fato precisamos sermos tratados por Deus. Porque a palavra de Deus diz que Deus ele resiste, dá graça aos humildes, mas ele resiste aos soberbos. A Bíblia diz o que lá em Mateus capítulo 11, 29? Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração e acharei descanso para as vossas almas. Quando nós vamos olhar a vida de Jesus, por exemplo, Jesus ele fez algumas coisas que para o mundo é algo completamente estranho. Como é que o Deus que criou os céus e a terra, o Deus todo-poderoso que criou o universo, ele desceu a esta terra, ele pega uma bacia, pega uma toalha e junta os seus 12 discípulos e ele começa a lavar os pés do discípulo? Como é que o Deus que criou os céus e a terra, ele foi cuspido no rosto? Como é que o Deus que criou os céus e a terra, ele foi praticamente despido diante de uma grande multidão? Como é que o Deus que criou os céus e a terra, ele foi condenado no lugar de um criminoso? Como é que um Deus que criou os céus e a terra foi pendurado numa cruz? Amados, quem sabe você que está nos assistindo diz: ah, pastor, mas eu já fui humilhado semelhante. Mas você não é Jesus. Mas você não é Deus. Nós não somos deuses. Este homem, ele foi humilhado da forma mais trágica. Ou seja, a maior de todas as humilhações. Nós nunca fomos humilhados como Jesus. Amados, será que muitas das vezes nós estamos tendo a oportunidade de pregar a palavra com as nossas ações, nossas vidas? Através da humildade, através de nos humilharmos, e a gente pensa assim, um maldito orgulho dentro do coração: eu não vou me rebaixar, eu não vou fazer isso, porque isso aqui é humilhação. Será que isso de fato é uma verdadeira humilhação comparado ao que Jesus foi humilhado? Vocês estão entendendo? Comparar Jesus com o que Jesus passou, a humilhação de Cristo, e a nossa humilhação não é humilhação. Eu lembro que eu estava lendo um determinado livro, e o autor fala de um missionário que foi para a África, ficou alguns anos na África, gastou a sua vida dele toda naquele país. Fernando, dizem que a igreja dizia assim: como você foi humilhado, como você foi perseguido, como você foi maltratado, você realmente é um herói, você é isso, você é aquilo. Ele disse que, mas você sofreu tanto. Ele chegou ao ponto de dizer: por favor, meus amados irmãos, não mencione mais essas palavras, porque eu nunca conheci alguém mais humilhado do que Jesus. Ele sim foi humilhado. Lembro-me que ano passado, lá na cidade de Nova Fátima, eu fui convidado para passar um final de semana com uma missionária e um pessoal que estava de fora, para a gente conversar um pouco, em um clube. E aí eu fui convidado, e minha esposa, minhas filhas. E tinha só praticamente poucas pessoas no clube, eu, minha esposa e o pessoal. No máximo eu acredito que tinha umas 8 a 10 pessoas. E aí eu lembro-me que nós fizemos um acordo com o dono do clube, que só ia estar a gente, ele com certeza só vai estar vocês. E a gente conversando e tal, e de repente surge uma mulher, e ela estava dentro
O ambiente nós não estávamos, ninguém tinha percebido que ela estava ali. Ela estava um pouco bêbada. Ela estava jogada lá, depois ela veio próximo da gente e eu não a vi. Eu de costa e um pessoal na minha frente assim, conversando, a gente dando risada, brincando, conversando. E ela veio na minha direção não, por trás de mim e fez assim. Só que com muita força. Isso o pessoal me contando depois que eu não vi. E aí a menina que estava na frente diz assim: Olávio, pare porque talvez não seja quem é que você está pensando. E ela veio e deu um tapa no meu pescoço. Mas pense em um tapa forte. E aí o pessoal me ficou olhando assim. Eu acredito que eu penso, quem sabe o próprio Satanás pensou: agora eu quero ver o que ele vai fazer. É como se eu pensasse assim, que aquela mulher dissesse assim: Jesus disse que é para dar outro pescoço. Agora eu quero ver se você vai dar. Você é crente, você é pastor. Simplesmente eu não falei nada. Mas eu não estava preparado psicologicamente para receber aquele tapa. Mas espiritualmente a gente precisa estar. A gente sai, irmãos, a gente não sabe o que pode acontecer quando você está dentro de um ônibus. Você está no trabalho. Você está na escola. Você está na faculdade. Às vezes você não sabe o que Satanás pode preparar para poder querer o quê? Envergonhar o nome de Jesus, o nome do cristão, o seu nome. Porque a Bíblia diz lá no livro de Provérbios, capítulo 22, que vale mais ter um bom nome do que muitas riquezas. E aqui, como revelar Cristo em nós? Através do amor, através da humildade. Em terceiro lugar, através do perdão, igreja. Nós estamos vivendo uma época que as pessoas estão muito ansiosas, depressivas. Estamos vivendo uma época em que as pessoas estão devorando, como diz a palavra de Deus, umas às outras. Infelizmente, dentro da que se diz cristã, que não era para existir isso, está acontecendo isso. E Jesus aqui, ele nos dá uma aula. Observe que o versículo de número 6 e 9, acompanhando o texto ainda, diz assim: E aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que lhes disse: Senhor, tu lavas-me os pés a mim? Pedro conversando com Jesus. Respondeu Jesus e disse-lhe: O que eu faço não sabes tu agora, mas tu o saberás depois. Disse-lhe Pedro: Nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: Se eu te não lavar, não tens parte comigo. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Meus amados, Pedro e os demais apóstolos, todos eles abandonaram Jesus. Jesus já sabia disso. Exceto João, no capítulo 19 do livro de João mesmo, que está ali, Maria e aquelas duas mulheres, e o filho, e a Bíblia diz assim, aquele que ama o Senhor, mais ou menos assim, né, pastor? E diz assim que aquele discípulo a quem o Senhor o ama, que nós entendemos que é João, estava ali de frente da cruz, mas os demais todos o abandonaram. Jesus, sendo homem, ele estava preparado para perdoar. Ele sabia, nós precisamos entender que o perdão é cura. Nós precisamos liberar o perdão. Observe que a primeira palavra de Cristo na cruz foi: Pai, perdoa-lhes, porque não sabes o que fazes. Lucas 23, 34. Atos capítulo 50, Atos 7, 58, 60, vai falar de Estevão, um imitador de Cristo na prática. Ele disse: Senhor, não lhes imputes este pecado. Naquele momento que ele estava sendo apedrejado, ele via o Filho de Deus em pé, à direita de Deus, e ele disse: Senhor, não lhes imputes este pecado. Você observa o livro de Jó, no capítulo 42, que Deus mudou o cativeiro de Jó quando ele orava pelos seus amigos. Gênesis capítulo 50, observe que José teve a oportunidade de se vingar. E a Bíblia vai dizer ainda que os irmãos de José, dá a entender no texto, se você for olhar todo o livro de José, momento algum Jacó abriu a boca para pedir a eles, para conversar com José, para dizer: olha, ameniza a situação quando eu morrer. Não. Parece que foi uma ideia que eles inventaram, com medo de José se vingar. E José ficou quebrantado, como se José estivesse dizendo assim: olha, como é que vocês têm a capacidade de pensar isso? Eu não vou fazer mal nenhum a vocês. Amados, observe bem.
Aqui nesse texto, aqui nós aprendemos diversas lições nessas experiências que nós contamos aqui. A primeira é Jesus. Jesus orando por aqueles que tinham crucificado. Amados, quando nós perdoamos, nós leva-nos a orar por aqueles que nos ofendeu. Você tem orado por aquelas pessoas que têm te ofendido? Por aquelas pessoas que te machucou? Ou quem sabe você está nessa noite com o coração dizendo assim, alguém me destruiu. Você como um homem, como uma mulher de Deus, você tem orado por estas pessoas ou por esta pessoa? Quer ver uma outra característica aqui muito forte? É que Jó, sentado na mesa com seus amigos e com a sua família. Aí eu pergunto a você, se você ler a história de Jó, tem 42 capítulos. Momento algum, a família de Jó, ou seja, os seus irmãos, vieram visitá-lo no momento que ele estava passando por um aperto, por um momento difícil. Aquele momento, humanamente falando, era para Jó dar o troco. Dizer assim, olha, eu agora vou me vingar de vocês. Agora que vocês querem jantar comigo, agora que vocês querem tomar café comigo, não, voltem para casa. Ele não fez isso. Perdoar também é quando você tem a oportunidade de fazer o mal àquela pessoa que te prejudicou e você não faz. Muito pelo contrário, você ajuda. Foi o caso de José. Olha o que José fez. Olha o que Cristo fez na cruz. Quando toda aquela multidão achava que aquele homem estava sendo derrotado, pendurado naquela cruz, ali é um não sei o quê. E Jesus disse, Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito, está consumado. Ele estava fazendo o maior milagre de todos os que ele fez. Ou seja, estava trazendo de volta o homem para perto de Deus. Resgatando o homem. Billy Graham, ele conta uma ilustração interessante, numa mensagem que ele prega, talvez eu não lembre detalhes da ilustração. Ele diz que chegou até a ser uma história verídica. Ele diz que no Oriente Médio, estava de um determinado vilarejo, estava acontecendo as pessoas correndo, e aí deu a entender que estava tendo uma grande confusão, e tinha acabado de matar um jovem, um adolescente, na comunidade. E aí dizem que aquela pessoa que tinha matado esse jovem estava fugindo, e aí os demais começaram a percorrer para poder pegá-lo, e ele entrou na casa de um determinado senhor. Quando ele entrou na casa desse senhor, o senhor parou assim e disse, ninguém vai entrar aqui para matar esse jovem. Aí disse que o pessoal, não, mas ele matou um jovem agora. Você não sabe o que foi que ele fez. Aí o senhor falou assim, já era um velho, não, mas enquanto ele estiver aqui dentro da minha casa, no meu lar, ninguém vai entrar aqui para prejudicá-lo. E aí disse que alguém disse assim, mas o senhor não sabe, ele matou o seu filho. Aí disse que o senhor parou assim, baixou a cabeça. Ele levantou a cabeça e disse, certo, agora eu vou estar adotando ele como meu filho. Foi o que Deus fez por nós, igreja. Nós não podemos reter perdão. Quem se acaba? Hernando Dias Lopes, ele diz que é como se nós estivéssemos bebendo um copo de veneno quando nós não liberamos perdão. Então, quer revelar Cristo? Precisamos perdoar. Quer revelar Cristo em nós? Em último lugar, precisamos suportar. E igreja, suportar. Ninguém vem para cá me dizer. Não é fácil. Não é fácil suportar. Jesus aqui no capítulo 13, vamos ver mais uma porção da palavra no versículo 10, agora. Capítulo 13, versículo 10 e 11, diz assim, disse-lhe Jesus, aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois no mais todo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Tinha um ali que, ainda que Jesus lavasse os pés 1000 vezes, continuaria estando sujo, que era Judas. O versículo 11 vai dizer, porque bem sabia ele quem o havia de trair. Por isso disse, nem todos estáis limpos. Jesus sabia muito bem que Satanás entraria logo após em Judas, e Judas o entregaria, o negaria. Mas Jesus suportou Judas. Ele não excluiu os 12. Muito pelo contrário. A Bíblia diz que quando Judas vinha ao longe e se aproximou de Jesus, Jesus disse assim para Judas, amigo, é com um beijo que tu trai o filho do homem. Isso é amor, igreja. É como se Jesus dissesse assim, ó, se fosse por mim, você seria salvo.
mas pelas Escrituras e por você, que deu brecha e deu lugar, você está condenado. É uma grande prova de que ninguém será condenado por Deus entre si, ou seja, porque Deus quer condenar. Até mesmo porque a Bíblia diz lá no livro de Mateus 25, vai dizer que Deus ele não criou o inferno para o homem, mas criou para Satanás e os seus anjos. A pessoa própria em si se condena naquele grande dia. A palavra de Deus vai dizer aqui no livro de Efésios capítulo 4, 2, com toda a humildade e mansidão e longanimidade, suportando-os uns aos outros. Colossenses capítulo 3, 13 diz assim, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Eu não sei se os irmãos já viram uma ilustração, eu também não sei contar muito essa questão de ilustração, às vezes eu me perco, mas eu lembro de uma determinada irmã que conta uma ilustração mais ou menos assim, de uns porcos espinhos, que estava em um lugar, não sabe se foi no Alasca, em um lugar bem gelado, congelado, e aí eles andavam espalhados, para não poder se juntar, para não ferir um ao outro. E eles começaram a ver que eles espalhados estavam morrendo. Nós não sabemos bem, pelo menos eu não sei muito bem essa questão dos animais, até que ponto os animais podem raciocinar, como os homens, eu não sei essa questão. Mas eu fico imaginando ali nessa ilustração, como é contada, que eles começaram a se juntar. E a única forma que eles viram ali, na nossa língua humanamente falando, descobriram para sobreviver, era estarem juntos. Mas estando juntos eles iam se ferir. Estando juntos eles iam se furar. Mas eles estariam vivos. Às vezes, quem sabe, você tem murmurado. Às vezes, quem sabe, você tem se queixado, tem falado até palavras blasfemas, dizendo, o lugar onde eu estou é difícil. É difícil de conviver. Quem sabe a igreja, quem sabe a família, quem sabe o trabalho. Amados, mas é a única forma de nós demonstrarmos o amor uns aos outros é suportar, assim como Cristo nos suporta. Quantos males cometemos e ainda cometemos? Quantos pecados? E Deus nos ama, e Deus nos perdoa, e Deus escreveu o nosso nome no livro da vida por merecimento? Não, mas por graça e por amor. Que Deus em Cristo Jesus continue nos abençoando, nos fortalecendo, para que este momento de crise que nós estamos vivendo, esta pandemia, como nós chamamos, nós venhamos ter este momento como uma oportunidade de viver Cristo dentro do nosso lar, de cultuar a Deus, de testemunhar dentro da nossa casa, de amar mais, de perdoar. Então você que nos ouve, perdoe. Vale a pena. Você que nos ouve, ame, suporte, porque vale a pena realmente nós estarmos agradando a Deus, agradando ao Senhor e não a nós. Que em Cristo Jesus nos abençoe. Em nome de Jesus.